Então, nós estávamos falando, né, do impacto da investigação de plantas no desenvolvimento de fármacos no século XIX, né? Então, se a gente olhar aqui desde 1785 até 1952, nós temos aqui vários fármacos, né? Morfina, aqui, analgésico, né? Atropina, que é utilizada com qual função a atropina? Ela é um bloqueador de qual receptor? Olha aqui, anticolinérgico, né? Então, a atropina é um bloqueador de receptor colinérgico, onde atua acetilcolina, né? Lembra dos receptores nicotínicos e muscarínicos, certo? Então, nós temos também fisostigmina, que é um anticolinesterásico, pilocarpina, cocaína. Então, tudo isso aqui são princípios ativos. Aqui nessa coluna nós temos o quê? A planta ou a espécie vegetal de onde elas foram isoladas. Aqui o ano, tá, de isolamento, e aqui a categoria, né, atividade terapêutica desses fármacos, certo? Todos eles, então, foram conhecidos, né, no século XIX. Aí no século XX, nós tivemos o surgimento da cromatografia, tá? As técnicas, né, de cromatografia gasosa, cromatografia líquida. E o início, então, da química dos produtos naturais, né? Então, facilitou para essa área de farmacognosia o isolamento e identificação de produtos obtidos de fontes naturais, através da utilização de técnicas como ultravioleta, o infravermelho, espectrometria de massas, ou ressonância magnética nuclear, a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida de alta eficiência. E aí, no século XX, né, além dessas técnicas cromatográficas, espectroscópicas, então, nós tivemos o que nós chamamos de volta ao passado com a onda verde ou onda herbal e uma certa preferência da população por substâncias naturais e fitopreparados. Tá? Nós tivemos também no século XX o aquecimento da pesquisa de substâncias naturais como fonte de novos fármacos e medicamentos, né? Tanto entre a academia e a indústria. A indústria farmacêutica, com essas técnicas de isolamento, elas passaram a investir mais em pesquisas, né, de plantas medicinais, fármacos e no desenvolvimento de fitoterápicos. Nós tivemos também a legislação, né, semana que vem a gente vai ver mais especificamente sobre a regulação e o registro de produtos fitoterápicos, tanto em outros países, né, nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto e no Brasil. E, por último, um elevado crescimento, então, com tudo isso, né, nós tivemos um elevado crescimento do comércio de fitoterápicos, em nível tanto nacional quanto mundial, né, devido ao surgimento aí de novas tecnologias, né, biologia molecular, enzimologia, que permitiu a busca, né, e o desenvolvimento de novos fármacos. Então, aqui no século XX, nós temos nesse quadro o impacto da investigação de fármacos que agora não são mais de origem apenas vegetal, mas aqui são princípios ativos de origem a partir de micro-organismos, de fungos e bactérias. Então, de 1929 até 1987, até 1994, nós temos aqui vários antibióticos, tá? Como vocês podem ver aqui, né? A principal classe
de medicamentos que tiveram origem, né, então, a partir de fontes de micro-organismos, tá? Foram os antibióticos. E aí nós tivemos também alguns antineoplásicos, hipolipidêmicos, né? Então, aqui principalmente cefalosporina, as penicilinas, tá? Foram todas descobertas, então, a partir de micro-organismos, né? Tanto fungo quanto bactérias, tá? E mais recentemente, como eu falei para vocês, nós temos, além dessas fontes, né, de micro-organismos, fungos, bactérias, nós temos também o que nós chamamos de bactérias endofíticas. Tá? Então, o que são bactérias endofíticas? São aqueles micro-organismos que vivem em espécies vegetais de maneira simbiótica. Então, lá na Unesp mesmo, de Araraquara, né, que a gente estava conversando, quando eu voltei da França, eu pude trabalhar num projeto da professora Vanderlan Bolzani, em que eles trabalham muito com essa fonte aqui de espécies, né, de descoberta de novos fármacos a partir de fungos endofíticos. Tá? Eu tive a oportunidade de participar. Sim. Tem alguém com o áudio ligado que não está participando da aula? Pode desligar, por favor. Esses fungos, então, eles vivem, né, de maneira simbiótica com a planta, né? Então, ambos se beneficiam da presença um do outro. E também organismos marinhos, tá? Como algas e esponjas, também são fontes, né, de substâncias bioativas e que são estudados, né, por essa área da farmacognosia. E aí, no século XXI, né, nós tivemos, então, o investimento de metodologias analíticas, bioensaios in vitro, novas ferramentas computacionais, metodologias in sílico, as técnicas de quimioinformática para a construção de bibliotecas de compostos, e a conexão, né, da farmacognosia, a biologia e a química em caráter multidisciplinar, através das técnicas de metagenômica. Então, tudo isso, todas essas ferramentas, essas novas tecnologias, elas permitiram, né, o isolamento de diversos outros compostos, né, que são utilizados até a atualidade. Né? Então, nós temos aí que, apesar, né, do desenvolvimento da síntese orgânica, da microbiologia, da biologia molecular, parte dos fármacos ainda continua sendo obtida a partir de, olha só, matérias-primas vegetais. Então, mesmo com o desenvolvimento de todas essas técnicas no século XXI, tá? Desenvolvimento da síntese orgânica, mesmo assim a indústria farmacêutica ainda continua obtendo fármacos de origem vegetal. Seja devido à dificuldade de conseguir sinteticamente moléculas com a mesma estereoquímica, tá? Porque vocês sabem que a síntese química, quando envolve compostos que são enantiômero, diastereoisômeros, e que tem uma estereoquímica pré-definida, necessária para a sua atividade biológica, isso é muito difícil de ser controlado em laboratório. E as espécies vegetais, os organismos marinhos, os micro-organismos, através da presença de enzimas em suas células, eles conseguem dar origem a esses princípios ativos com uma estereoquímica definida, né? Então, um dos motivos, né, como por exemplo na artemisinina, né, de se conseguir compostos, de se fazer a síntese até hoje através de fonte
de matéria-prima vegetal é essa. E também, né, outro fator é a inviabilidade econômica, né? Então, no caso de substâncias para as quais a síntese total já foi desenvolvida em laboratório, como é o exemplo do paclitaxel. Vocês conhecem o paclitaxel, a história dele? E para que ele é utilizado? Não. O paclitaxel, ele é utilizado para o tratamento do câncer, né? Ele é um agente antitumoral, tá? Então, inicialmente, olhem só a estereoquímica do Taxol. Olha quantos centros assimétricos ele possui. 11. Então, ou seja, para produzir o Taxol em laboratório por síntese química é extremamente difícil. Essa molécula aqui, esse composto, né, o Taxol, ou paclitaxel, como ele é chamado também, ele foi isolado inicialmente do Taxus brevifolia, das cascas, tá? Da árvore de Taxus brevifolia. E só que ele tem uma baixa concentração. As cascas do Taxus apresentam 0,01 a 0,3% de Taxol. E além disso, essas árvores, elas demoram muito para crescer. Elas demoram para chegar à maturidade, elas demoram em torno de 100 anos, tá? E, além disso, elas se encontram em extinção. Olhem só, para obter 1 quilo de paclitaxel ou taxol, são necessários aproximadamente 10 mil quilos da casca do Taxus brevifolia, sendo necessário abater cerca de 3 mil árvores. E essa quantidade poderia ser utilizada no tratamento de apenas 500 pacientes durante o período de 1 ano, sendo que um número muito reduzido de pessoas seriam beneficiadas. Então, nesse caso aqui, apesar do Taxol, né, ter uma atividade biológica antitumoral importante, a solução, então, foi buscar, então, o quê? Outra espécie vegetal que apresentasse esse núcleo. Então, se vocês olharem aqui, o núcleo do Taxol, onde tem o maior número de centros assimétricos, está presente também no Taxus baccata, nas folhas do Taxus baccata, tá? Então, uma solução para este problema, né, da baixa quantidade de Taxol presente no Taxus brevifolia, né, foi então que eles encontraram em 1881, ou foi 1981? Depois tem que conferir, agora eu fiquei na dúvida se é 1900 ou 1800. Acho que é 1981, depois eu confirmo com vocês. Então, eles encontraram que essa espécie vegetal, tá, foi esse pesquisador, Potier, um francês, que na época ele trabalhou no mesmo instituto de pesquisa em que eu fui fazer meu pós-doutorado na França. Então, ele que foi o descobridor dessa parte aqui, né, que o Taxus baccata apresentava, então, o núcleo principal, né, do Taxol, com as funcionalidades básicas, né, do paclitaxel. E 3 mil quilos de folhas, nesse caso, dariam origem a 1 quilo de 10-desacetilbacatina, que é essa molécula aqui, né, que apresenta as funcionalidades básicas do paclitaxel. Então, por semissíntese, eles conseguiram, então, foi 1900, tá? Não é 1800, não. Depois, por semissíntese, esses outros pesquisadores conseguiram, então, realizar a síntese total do Taxol. A partir daí,
o Taxus bacato ele foi utilizado como matéria-prima para obtenção do paclitaxel, que é o Taxol, e de outros antineoplásicos, como o docetaxel. Tá? Eu coloquei a estrutura química aqui do paclitaxel, novamente, do docetaxel, né? O mecanismo de ação deles é o bloqueio da despolimerização de microtúbulos, que é uma importante etapa do processo de multiplicação celular. Deixa eu tirar aqui para vocês observarem a estrutura química do paclitaxel, tá? E do docetaxel, tá? Então, aqui quando o R1, né, ele tem esse éster e esse CH3, cadê? Aqui é o R1 e aqui é o R2, tá? Então, aqui o R1 é o paclitaxel, tem esses substituintes aqui. E o docetaxel aqui o R1 é um hidrogênio e o R2 é todo esse grupamento aqui, certo? Todos eles são utilizados, né, para o tratamento como antitumorais. E aqui nós temos, então, vários fármacos, tá? Com importância terapêutica, né? E que foram obtidos de matérias-primas vegetais. Então, já falei para vocês da atropina, né? Que é um anticolinérgico extraído da tropa beladona, cafeína, emetina, fisostigmina, né? Morfina, codeína, tem função analgésica, né? A morfina, nós já falamos, extraído da papaver somnífera. Capsaicina, ela tem ação anestésica, tá? E foi isolada, então, de espécies de capsicum. E a gente não poderia deixar de falar desses pesquisadores, né? Quem são eles? O Atuyuyu Satoshi Omura, né? E o William Campbell. Vocês conhecem esses pesquisadores? Eles ganharam o prêmio Nobel, né, de medicina. Não. Eles foram os vencedores do prêmio Nobel de medicina em 2015, tá? Então aqui, né, nós temos, desculpa, o Nobel de medicina, né, em 2015, um tributo à química de produtos naturais e às pesquisas sobre doenças negligenciadas, né? Porque esses pesquisadores, né, a chinesa, esse japonês e o Campbell, né, eles foram pioneiros na descoberta de fármacos usados no tratamento de doenças parasitárias, especialmente a ivermectina, né, B1A e B1, isolada de culturas de streptomyces e utilizada no tratamento de filariose. E artemisinina, né, que foi isolada da Artemisia annua e utilizada no tratamento da malária. Então, nós temos aqui a artemisinina, que é essa molécula, tá, que foi isolada, então, pela chinesa, né, pela Tuyuyu. Ela foi isolada dessa espécie, né, Artemisia annua, e ela tem propriedade antimalária. E a avermectina, né, que é um produto natural da classe, é uma lactona macrocíclica, como vocês podem observar aqui, e ela é produzida pela fermentação desse micro-organismo aqui, que é uma bactéria, né, o Streptomyces avermitilis, tá, da classe dos actinomicetos. Então, esses pesquisadores, né, eles isolaram esses compostos e provaram, né, mostraram que eles tinham a propriedade, né, propriedades terapêuticas importantes, né? Então, por isso que eles receberam, né, o Prêmio Nobel de Medicina, né, em 2015. Então, hoje era um pouco, né, sobre isso, sobre os fundamentos da farmacognosia, um pouco da história da farmacognosia que eu queria tratar com vocês, tá?
Então, nós falamos dos fármacos, do que os fármacos, né, eles têm uma origem bastante diversificada, né? Então, nós vimos que, além das espécies vegetais, os fármacos também podem ser obtidos a partir de bactérias, de fungos, né, de origem marinha também. Outro ponto importante da aula, né, é a investigação de categorias terapêuticas a partir de fungos e bactérias, resultou na descoberta de importantes antibióticos. Então, as penicilinas, as cefalosporinas. Tá? Terceiro ponto importante é a obtenção de muitos fármacos de estrutura complexa. Ela se tornou economicamente viável a partir da descoberta de substâncias que puderam ser utilizadas como precursores na sua síntese. É o que nós falamos, por exemplo, sobre o Taxol, né? O Taxol, ele é uma estrutura, um princípio ativo, que ele tem uma estrutura química extremamente complexa, né? Mas ele pôde, através de outras fontes, de outras espécies, ele também pôde ser obtido, né? É claro que posteriormente por semissíntese, mas já facilitou, né, o seu uso para nós, seres humanos, tá certo? E por último, né, os produtos naturais, eles contribuem não apenas para o desenvolvimento e a obtenção de novos fármacos, mas também, frequentemente, para o entendimento de novos mecanismos de ação. Então, é importante que vocês entendam o caráter multidisciplinar da farmacognosia, que ela não é só a busca de novos medicamentos, né, na parte de isolamento, mas também o entendimento do conhecimento da estrutura química, né, desses compostos, desses metabólitos, associados à sua ação terapêutica. E que para que a gente tenha esse conhecimento, então, da ação terapêutica, a gente precisa conhecer o mecanismo de ação desse fármaco, desse princípio ativo. Tá? Então, é uma disciplina extremamente, né, multidisciplinar, tá certo? E, por último, eu gostaria de deixar essa mensagem, né, para vocês pensarem. Meditai se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem fortes, né? De Oswaldo Cruz.